o judiciário atua. Portanto, o que nós temos hoje é um judiciário forte, a tal ponto que, se nos anos 90 nós falávamos de um hiperpresidencialismo que ainda remanesce no Brasil, embora enfraquecido por conta dos problemas de governabilidade, hoje nós podemos falar de um ativismo governamental. Portanto, é um tema da agenda hoje, o modo de operação, ativismo judicial, portanto, o modo de operação do Poder Judiciário, como deve operar o Poder Judiciário, e muitas vezes nós ficamos nesse debate que envolve uma tensão entre autocontenção, deferência para com a atuação do legislador ou do administrador, que implica uma revisão do conceito de discricionariedade, ou ativismo mesmo para efeito de proteção forte, como que era a Constituição, proteção forte da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e dos direitos prestacionais, naquelas dimensões que são originárias, encontramos na Constituição, naquelas dimensões que são derivadas e já regulamentadas, e naquelas dimensões não regulamentadas, que implicam, portanto, a tutela do núcleo essencial desse direito, ou, eventualmente, do mínimo existencial. Portanto, é de outro judiciário que nós estamos a falar aqui. E o Congresso, evidentemente, que fica neste entrechoque entre um executivo que se alarga e um judiciário que se vê muitas vezes compelido a atuar a partir de uma perspectiva que envolve um certo ativismo. É nesse contexto, portanto, que nós haveremos de falar sobre a responsabilidade do Estado por atos judiciais. Ora, com um judiciário forte assim, é evidente que esse judiciário só pode ser responsável. Estamos no quadro de uma república. Não só os agentes que operam em nome do Estado para a prestação jurisdicional devem, evidentemente, responder por seus atos, como também o Estado, aquele que monopoliza o exercício da jurisdição e, por isso, impede as pessoas de resolverem seus problemas a partir de outras possibilidades, inclusive a possibilidade da autocomposição. O Estado, na medida em que não atua, ou atua deficientemente, ou atua com equívocos em função do atuar dos seus agentes, o Estado, evidentemente, haverá de ser responsável também. É claro que há, no Brasil, uma resistência em relação a essa matéria, e a resistência não é doutrinária. É preciso dizer que a doutrina brasileira evoluiu muito, e particularmente depois da Constituição de 46, que adotou entre nós a responsabilidade objetiva do Estado pelos seus atos, pela prática, portanto, de danos para terceiros. Mas a doutrina brasileira vem evoluindo, a doutrina que foi elaborada no contexto da Constituição de 1988 é uma doutrina que também avançou particularmente nesse domínio, embora a jurisprudência, aqui nesse campo nós temos uma evolução, que é uma evolução, digamos assim, menos importante. Eu poderia, por exemplo, trazer para vocês, só a título de ilustração, 2 acórdãos. Um acórdão do Supremo Tribunal Federal, tendo sido ministro o relator o ministro Sepúlveda Pertence, um julgamento de 2007, que admite a responsabilidade do Estado por ato judicial. E um julgamento de 92, já sob a égide da Constituição de 1988, tendo sido relator o ministro Moreira Alves, que afirma que a orientação que veio a predominar dessa Corte, em face das Constituições anteriores e da Constituição de 88, foi a de que a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos do Poder Judiciário, a não ser nos casos expressamente declarados em lei. Que leis são essas? Estou a me referir, evidentemente, ao Estatuto, à Lei Orgânica da Magistratura, artigo 49, estou a falar do Código de Processo Civil, artigo 133, estou a me referir ao artigo 650 do Código de Processo Penal e estou a me referir também ao próprio Código Civil, seja o Código Civil anterior ao de 2002, seja o novo Código Civil. Nós temos aqui, portanto, um quadro normativo infraconstitucional que pretende regular esta matéria, mas sempre se reportando propriamente ao juiz como responsável pela prática do seu ato e não ao Estado. Nós extraímos a responsabilidade do Estado, basicamente em função do disposto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que fala sobre a responsabilidade do Estado.
E também, evidentemente, do artigo 5º, lá no campo dos direitos fundamentais, inciso 75, que se reporta ao direito daquele que foi vítima de erro judiciário ou de prisão que excedeu o seu prazo. Esse, evidentemente, também será reparado, seja em virtude de danos materiais, seja em virtude de danos morais que tenham eventualmente sido praticados. Muito bem. Então, dito isso, estabelecido esse quadro, com um judiciário forte como esse, na República, não há como existir a imunidade. Ou seja, a responsabilidade não pode ser, evidentemente, apenas do agente público, a responsabilidade haverá de ser também do Estado, eventualmente, nas circunstâncias onde essa possibilidade caiba, com ação regressiva em relação ao agente causador do dano. Quais são os argumentos que ainda são esgrimidos aqui e ali, do mesmo modo como acontecia anteriormente à Constituição de 88, para eximir o Estado da responsabilidade por dano decorrente de ato judicial? O primeiro argumento é que o magistrado não é funcionário público. Esse é um argumento que tem sido muitas vezes utilizado. Mas essa hipótese foi claramente superada pela Constituição de 88. A Constituição de 88 fala que, portanto, o magistrado é um agente público. O magistrado é um agente público. E, portanto, o Estado responde pelos atos dos seus agentes. E, de modo que, portanto, esse argumento não tem condição de subsistir. O segundo argumento é que o juiz não pode decidir imparcialmente sob pressão de ação regressiva. O juiz, portanto, fica tão impressionado com essa possibilidade, ele fica, de alguma maneira, tão ligado sofre tanto com esse risco, que ele, de alguma maneira, pode, com isso, comprimir a sua independência, com prejuízo, evidentemente, para o Estado democrático de direito e para o julgamento de acordo com a sua liberdade de convicção. É evidente que essa hipótese também merece ser superada. É claro que nós operaremos uma doutrina e uma jurisprudência que resolva de maneira equilibrada a tensão entre, por um lado, a segurança e a igualdade e, por outro lado, a independência judicial. E é evidente que também nós vamos falar de danos que são danos importantes. É claro que aquele que se submete a um processo judicial, isso é um risco da existência de alguém, da vida de alguém, numa sociedade civil, num Estado democrático de direito. Portanto, ninguém pode imaginar que não deve sofrer o aborrecimento de, eventualmente, ser chamado a comparecer a um juízo. Portanto, isso faz parte da natureza da vida em comunidade, da vida na cidade, da vida na polis. É só, evidentemente, naquela circunstância onde se manifeste um erro judicial, ou uma omissão, quando o Estado tinha o dever de agir, eu me refiro aqui, por exemplo, à proteção de do direito à saúde, uma questão de uma solução medicamentosa, que é negada, inclusive, por decisão judicial, em circunstâncias desse naipe, ou de alguém que ficou mais tempo na prisão do que seria aceitável do ponto de vista legal, ou de alguém que, por dolo, foi preso em virtude de uma decretação de uma prisão que não sustentaria à luz da mais superficial leitura do direito vigente. Nessas circunstâncias, evidentemente, que o Estado deve indenizar e que a vítima aquele que sofreu o dano, deve buscar a reparação. O terceiro argumento é de que o Poder Judiciário exerce soberania, é um poder soberano, e porque exerce poder soberano, portanto, está imune. Isso não existe na República, evidentemente. Todos os poderes são órgãos da soberania do Estado, nenhum pode estar imune, portanto, há possibilidade de responsabilização, e, diante dessas circunstâncias, esse argumento também não pode prosperar. E o quarto argumento é aquele que envolve o risco de infração à imutabilidade da coisa julgada.